Como fazer comparações de coisas, pessoas e lugares em inglês? What's up guys, Ron Teacher here. Nesse vídeo eu te mostro como fazer comparações de coisas, lugares e pessoas em inglês. Então assista esse vídeo até o final, curte, compartilha com todo mundo e vamos para a dica! Comparative adjectives, adjetivos comparativos. Então primeiro, utilizamos adjetivo para descrever o quê? Para descrever pessoas, para descrever lugares e para descrever o que também? Coisas. Things. People, place, things. E quando a gente fala em comparação, comparativo, adjetivos comparativos, nós utilizamos eles para compararem o quê? Para comparar duas coisas, duas pessoas e dois lugares. Então a gente não pode esquecer esse detalhe, ok? Duas coisas, duas pessoas e dois lugares. Então, two people, two places, two things. Tranquilo? Então, quando a gente fala em alguns adjetivos comparativos, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Some adjectives. Então, nós temos aqui angry, dangerous, cold, fat, hot, good, bad, far. Depois eu volto aqui para a gente ver como que fica aí na comparação. Então, ó, adjetivos comparativos são adjetivos que nós utilizamos para comparar duas coisas, dois lugares e duas pessoas. Tranquilo? Então a gente sempre utiliza isso aí no dia a dia. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de comparação. Ó. London is colder than Palmas. Londres é mais fria do que Palmas, é lógico, né? Então tá vendo aqui que a gente está fazendo a comparação? São Paulo is more dangerous than Palmas. São Paulo é mais perigosa do que Palmas. Então vale reforçar aqui um detalhe, ó. Esse adjetivo aqui, ele tem uma sílaba só. Por ele ter uma sílaba só, o que eu acrescentei aqui para fazer a comparação? Than, ou ER e o than. O ER aqui significa o quê? Mais, ok? E o than significa o quê? Tranquilo? Então, para adjetivo pequeno, segue essa dica aqui. São Paulo é mais perigosa do que Palmas. Então aqui, o adjetivo que eu utilizei aqui foi o dangerous. É um adjetivo longo, tranquilo? Então, quando for um adjetivo longo, eu vou ter que utilizar essa palavrinha antes dele. O que significa more? Significa mais. E seguido de than. O que significa than? Que. Tranquilo? Então, ó, pegando esses dois exemplos como gancho, trago aqui as dicas para vocês. Primeira dica de todas. Short adjective. Se o adjetivo for curto, o que eu vou ter que acrescentar nele? Volta aqui, ó, vai ter que acrescentar o ER. Então, se o adjetivo... como é que eu sei que é um adjetivo pequeno? Ele tem que ter uma sílaba só. Por exemplo, o adjetivo fat. Outro exemplo, o adjetivo short. Tranquilo? Tem uma sílaba só. Mas também tem uma exceção que eu não coloquei aqui. A exceção é, se ele terminar em Y, você também vai utilizar essa mesma dica. Acrescentar o ER. Contudo, você vai ter que substituir o Y por I e só assim acrescentar o ER. Por exemplo, o adjetivo have. O que acontece aqui nesse caso? Vou ter que, ó, have, vou trocar o Y por I e acrescentar ER. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui outro detalhe. Se o adjetivo for CVC, o que acontece? Eu dobro a última letra. Por exemplo, a palavra, o adjetivo hot. Nesse caso aqui, ó, ele é consoante, vogal, consoante. O que eu vou ter que fazer aqui? Como é um adjetivo CVC, eu dobro a última letra e acrescento ER. Agora, se o adjetivo for longo, o que acontece quando o adjetivo for longo? Você vai utilizar a palavra more. E eu utilizo ela antes do adjetivo. Tranquilo? Exemplo, a palavra dangerous. Dangerous. O que acontece aqui? Se eu quiser falar mais perigoso, eu uso more antes do adjetivo, seguido do adjetivo. More dangerous. Olha só como ficou aqui. More dangerous.
Tranquilo? Agora tem 3 adjetivos que são irregulares que vale o nosso destaque aqui, que são as palavras bad, far e good. Eles são adjetivos irregulares, ou seja, ele não segue nenhuma dessas 2 regras. O bad vai ficar como, então, no modo comparativo? Você vai escrever worse. O bad se transforma em worse. O far vai ficar farther. E o good vai ficar o quê? Better. Better. Tranquilo? Não pode esquecer, esses 3 adjetivos aqui são irregulares, então eles ficam dessa forma. Então vamos voltar aqui, quero que vocês me digam agora, como que fica o angry? Ó, terminou em Y, como é que fica? Angrier. Troca o Y por I e acrescenta R. O dangerous é um adjetivo longo, então eu vou utilizar a palavra more. More dangerous. Tranquilo? O cold tem uma sílaba só, fica colder, só acrescenta o R. O fat é CVC e é uma sílaba só. Então fica fatter. O hot vai ficar como? CVC também, CVC. Então fica hotter. Tranquilo? Agora os 3 adjetivos irregulares aqui. Como que fica o good? Vai ficar o quê? Better. O bad vai ficar o quê? Worse. O far vai ficar como? Vai ficar farther. Ok? A diferença de pai para ele é só esse R. Tranquilo? Aí eu trouxe mais os exemplos aqui para vocês. Peço que não sorriam do meu desenho. Então aqui, ó, quando a gente pensa em comparação, eu vou comparar 2 carros aqui para vocês verem na prática. Quero comparar a velocidade, quero comparar quem é mais caro e quem é mais pesado. Então a pergunta aqui é a seguinte: Which car is faster? Camaro ou Fusca? Qual carro é mais rápido, Camaro ou Fusca? Então, como que ficaria essa frase aqui? A resposta seria Camaro is faster than o quê? Fusca. Ó, tô comparando. Camaro é... Por que que eu usei isso aqui? Porque fast é um adjetivo curto. Agora a segunda pergunta. Which car is more expensive? Ó, qual carro é mais caro? Eu acho que ainda é o Camaro. Camaro is more expensive. Expensive. É mais caro que Fusca. Tranquilo? Agora o outro exemplo aqui para a gente finalizar. Which car is heavier? Camaro ou Fusca? Qual carro é mais pesado? Eu acho que é o Fusca dessa vez. Então, Fusca is heavier, é mais pesado que Camaro. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu utilizei aqui, ó, ER e o IER porque heavy é um adjetivo que termina com Y. Então, eu troco o Y por I e acrescento ER. Aqui eu utilizei more expensive. Por que que eu utilizei a palavra more? Eu quero fazer comparação e esse adjetivo aqui é longo. Então eu utilizo a palavra more antes dele. Aqui fast é um adjetivo aqui curto. Então eu só acrescento R no final. Tranquilo? Então é isso aí a dica de hoje, galera. Comparative Adjectives. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixa o seu like, compartilhe com todo mundo. Se não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as notificações. E para você que assistiu o vídeo até o final, tem uma atividadezinha bônus para vocês aqui no link na descrição. Acesse e teste os seus conhecimentos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.